a partir do versículo 18 até o versículo de número 25. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, do verso 18 ao verso de número 25. Nós daremos continuidade ao estudo dessa carta. O texto da palavra do Senhor nos diz: Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao bispo e pastor de vossa alma. Amém. Meus irmãos, esse mundo competitivo que nós vivemos hoje, o mercado é muito competitivo. Essa condição acaba gerando tensões entre aqueles que empregam e os que são empregados. A gente tem visto hoje muitos profissionais reclamando, das cobranças excessivas, as metas que são estabelecidas pelos superiores, algumas delas quase inatingíveis. E isso cria um ambiente de pressão, de, às vezes, conflitos, que nem sempre são resolvidos de maneira amigável. Acaba sendo uma relação conflituosa. Isso atinge a todos, inclusive os servos de Deus. Não é muito incomum a gente ver esse tipo de insatisfação, esse ambiente que a gente vive hoje, de muita pressão, de muita cobrança, o que acaba gerando essas tensões nessas áreas. E a pergunta para nós nessa noite é: será que a palavra de Deus tem alguma orientação nesse sentido? Será que a Bíblia tem uma palavra de orientação para mim, que sou servo, e também para mim, que sou empregador, que sou o senhor, que sou o dono do negócio? Essa passagem visa nos instruir exatamente nesse sentido. Eu vou fazer uma ressalva aqui, que eu vou reforçar mais à frente. É importante que a gente tenha em mente que Pedro está pensando aqui em senhores incrédulos, dos quais os servos de Deus eram servos, eram empregados. Então, a palavra que Pedro traz aqui, de um senhor injusto, perverso, não se aplica aos crentes que são patrões, que empregam seus funcionários. Então Pedro tem em mente aqui esse contexto de um ímpio, severo, perverso, que está governando, que é senhor sobre os crentes, os empregados crentes. Eu gostaria de fazer mais algumas ressalvas. O que esse texto nos ensina, de maneira alguma,
proíbe que você, como crente, funcionário, busque melhorias para a sua classe e para você mesmo, individualmente. Esse texto não nos proíbe de não concordar com injustiças, com atitudes abusivas daqueles que são senhores sobre aqueles que estão debaixo deles, da autoridade deles. É importante ressaltar isso, porque numa primeira leitura no texto fica parecendo que Pedro está dando aqui uma carta branca para aqueles patrões ímpios, severos, que tratavam seus empregados crentes com severidade, sendo pessoas terríveis, perversas. E o que Pedro está dizendo numa primeira leitura, algumas pessoas podem interpretar, é que isso é perfeitamente compreensível. Os cristãos, os crentes não podiam levantar a voz e reclamar e daí por diante. É preciso que a gente tenha em mente também o contexto em que Pedro está escrevendo esta carta. O conceito de escravidão e a realidade dos escravos nessa época aqui eram diferentes daquelas que nós conhecemos, os tempos mais modernos. Nós vamos ver isso mais à frente quando a gente iniciar aí o estudo da palavra servos, e a gente vai ver um pouco do significado dessa palavra, que é literalmente escravo. Qual era o papel do escravo naquela época? Qual era a condição dos escravos naquela época? Então, tendo dito isto, de que esse texto não nos proíbe de lutar contra as injustiças, contra opressões, que esse texto se dirige, Pedro está orientando aqui, crentes que estavam debaixo da autoridade de patrões ímpios. Tendo considerado essas coisas, eu gostaria de colocar o texto no seu contexto. Nós vimos no estudo do capítulo 2, que Pedro chama esses irmãos, no verso de número 11, de forasteiros e estrangeiros. Eles estavam peregrinando aqui nesse mundo, amados. Verso 11, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Então, quando Pedro dá essa palavra para aqueles irmãos, podia-se passar na cabeça deles de que eles não tinham mais nenhuma responsabilidade com as coisas do aqui e agora. E nós vimos a semana passada que eles tinham responsabilidades pessoais, cuidar do próprio coração, versículo 11, melhor dizendo, semana retrasada. Eles precisavam cuidar do procedimento deles entre os incrédulos, versículo 12. Esses irmãos precisavam também cuidar do procedimento frente às autoridades. Nós vimos isso a semana passada, do verso 13 até o verso 17, quando Pedro diz: sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano. E hoje nós vamos ver que eles precisavam cuidar do procedimento deles frente aos seus senhores, na relação trabalhista, como eles deveriam se portar. Na próxima semana, se Deus nos permitir, do versículo 1 ao versículo 7 do capítulo 3, nós vamos ver algumas orientações de Pedro quanto ao procedimento deles em casa. Como eu devo me portar em casa? Marido, mulher, filhos. Como eu posso demonstrar que a minha fé é verdadeira no ambiente do lar? Meus irmãos, Pedro toca num tema aqui que é bastante sensível a nós: submissão às autoridades. Nós vemos que esse tema é recorrente na carta de Pedro, nessa primeira carta. Sujeição a Deus, às autoridades constituídas, a sujeição mútua do cônjuge um ao outro, especialmente quando ele trata da sujeição da mulher ao marido. Então, esse é um tema bastante recorrente e é um tema espinhoso para nós. Porque é natural do ser humano você querer reagir contra o princípio da autoridade. Porque nos sujeitar a qualquer tipo de autoridade toca numa questão que nós não gostamos, que é a questão de ferir o nosso orgulho, o sentimento de independência que está, via de regra, dominando o nosso coração. Na verdade, nós não queremos nos curvar, via de regra, a autoridade alguma. Não queremos nos submeter à autoridade. A
a atitude é sempre para sermos livres, né? A verdade, esse que é o grande ideal da modernidade, que é a emancipação, nas palavras dos filósofos que pregam esse tipo de pensamento, é a emancipação da sociedade daquelas coisas que as amarrava, as tradições, a religião, o princípio da autoridade. Então, isso é muito próprio do pensamento moderno, a emancipação. Então, qual é o sentimento natural que vem ao nosso coração quando nós nos sentimos injustamente tratados? A rebeldia. Se rebelar contra a autoridade. O espírito de rebelião pode moldar completamente a nossa personalidade, o nosso jeito de ser, nos levando à amargura e ao ressentimento. E é exatamente isso que Pedro quer vacinar esta igreja, para que os irmãos não caiam nesta. Então, é importante que a gente tenha em mente isso, que esses irmãos estavam vivendo num contexto em que muitos deles eram escravos, e Pedro está orientando aqui sobre como lidar com essa situação. É possível que você lide no seu dia a dia com um chefe abusivo, com um patrão injusto, com uma liderança que está sobre você, que de alguma forma lhe oprime. Eu entendo e já antecipo aqui uma questão que vai ser tratada mais no final, a título de aplicação e de conclusão, é que esta passagem da palavra de Deus tem como foco, como objetivo, consertar a nossa visão acerca do nosso procedimento frente aos nossos superiores. E também não permitir que raiz de amargura cresça no nosso coração contra aqueles aos quais nós estamos submissos. Vamos então ao estudo do texto? Eu entendo que no verso 18, Pedro vai falar diretamente sobre essa submissão dos servos aos senhores. E olha como o texto começa: servos. Servos. Essa palavra literalmente significa escravo. Quando o evangelho se espalhou nos primeiros séculos, alcançando todas as classes sociais, é importante que a gente destaque isso, que o evangelho, ele não se dirige a um segmento específico, a uma classe específica. Por isso que nós não somos a favor dessa questão de igreja dos roqueiros, igreja dos regueiros, igreja do sufista, igreja disso, igreja daquilo outro. Porque o povo de Deus, onde o evangelho chega, ele atinge a todas as classes, as altas classes, que nós chamamos assim, aquelas pessoas que fazem parte daquelas classes mais inferiores no sentido econômico, não inferiores no sentido de dignidade. Essa classificação é uma mera convenção humana. Então o evangelho atinge a todos. E uma das classes sociais que o evangelho atingiu em peso naquela época foram pessoas que eram escravas, pessoas simples, que não tinham muita projeção na sociedade. E, portanto, o evangelho atingiu o escravo. E a pergunta aqui é: como o escravo, a partir desse momento, que tem Deus como seu Senhor, Jesus Cristo como seu Senhor, como é que ele vai lidar na relação diária, profissional, trabalhista com os seus senhores? Então, Pedro tem o objetivo de esclarecer esses irmãos a esse respeito. Eu trago a citação aqui de um autor chamado Arthur, que ele diz o seguinte: as condições de vida de muitos escravos era melhor que aquelas de homens livres, que dormiam nas ruas das cidades ou moravam em quartos baratos. Há evidências consideráveis que sugerem que os escravos viviam na propriedade que incluía a casa do Senhor. No que dizia respeito à alimentação e roupas, o escravo não era inferior aos homens livres com as mesmas habilidades. Então, é preciso que a gente tenha em mente que
a condição do escravo de alguns deles nessa época era melhor do que a condição de muitos homens livres que não tinham ascensão social, que não tinham recursos, que não tinham riquezas. Os homens livres, mais simples, pobres. Então, muitos desses que viviam nas grandes casas dos seus senhores tinham uma condição social melhor do que outros que eram livres, mas ainda assim eram escravos, tinham as suas liberdades tolhidas. Alguns desses escravos, quando os filhos deles nasciam, os filhos não pertenciam aos escravos, pertenciam aos senhores, para que aquela geração de escravos pudesse ser mantida. Irmãos, a gente sabe hoje, a gente vive numa sociedade livre, onde a gente tem liberdade, que a liberdade é algo primoroso, né? Inclusive a Bíblia é contra, né, que a liberdade humana, Deus nos fez livres. A escravidão, ela é contrária à palavra de Deus, que nos criou pessoas livres. Então, alguns daqueles irmãos podiam pensar, agora que nós recebemos Cristo como nosso Senhor, Deus é o nosso Senhor, nós vamos nos rebelar contra os nossos senhores, não vamos nos sujeitar mais a eles? E aí Pedro diz, na sequência, no verso 18, ele diz: sede submissos com todo temor ao vosso Senhor. Esses crentes tinham sido alcançados pela graça salvadora em Cristo Jesus, eram agora servos de Deus, libertados internamente do pecado, do poder do pecado, mas ainda tinham que se sujeitar aos seus senhores humanos. A ordem de Pedro, portanto, para eles foi: sede submissos, reconheçam a posição de vocês, lembrem-se que tem pessoas acima de vocês, os seus senhores. E aí Pedro diz: sede submissos com todo temor. Há uma discussão aqui se essa palavra temor, ela se refere ao Senhor mesmo, aos patrões, ou Pedro está dizendo que eles deveriam se sujeitar à autoridade daqueles senhores, temendo a Deus, que havia colocado aqueles senhores sobre os crentes. Parece que alguns entendem que a palavra se refere especificamente aos senhores, ou seja, se submetam por temor aos patrões de vocês. Há uma outra linha de interpretação que entende que o sentido é: se sujeitem aos seus senhores por causa do temor que vocês têm a Deus. E ao que nos parece, isso se harmoniza mais com o que Pedro fala no verso 13. Olha o que diz o verso 13 do capítulo 2, que nós estudamos a semana passada. Sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor. Então, eu entendo que as duas interpretações fazem sentido, porque a nossa tradução diz: sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor. Então, o temor pode ser ao Senhor, ao patrão, por causa do princípio da autoridade, mas eu entendo que há um princípio maior aqui, ou seja, eu me sujeito ao meu Senhor, eu me sujeito àquele que está sobre mim, por causa do meu temor a Deus. Em outras palavras, eles deveriam se sujeitar a Deus, e se sujeitando a Deus, se sujeitava à sua ordem de se submeter às autoridades. Agora, meus irmãos, Pedro traz uma questão ainda no verso 18, que é difícil da gente compreender. E eu confesso para os irmãos que essa passagem, ela se coloca para nós como um grande desafio. Olha o que Pedro diz: não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. É muito fácil você se submeter a uma autoridade benevolente, que age de maneira cordata, bondosa, misericordiosa. Mas o que Pedro está dizendo aqui é que aqueles irmãos deveriam se submeter aos senhores deles, não só quando eles fossem benevolentes.
E aí Pedro diz: mas também ao perverso. É importante, eu fiz esse destaque no início, que Pedro está falando aqui de senhores incrédulos, não crentes. Deixe-me abrir um parêntese aqui. Você, meu irmão, que é empregador, que é servo de Deus, você não deve tratar os seus funcionários de maneira perversa, de maneira dura, não concedendo a eles os seus direitos. O que Pedro está falando aqui é de uma realidade em que os crentes estavam debaixo da autoridade de senhores que não temiam a Deus e que alguns deles eventualmente os tratava ou viriam a tratá-los com perversidade e com dureza. E Pedro diz que mesmo assim os crentes, os servos de Deus, deveriam se sujeitar à autoridade deles. Você deve estar com muitas perguntas aí. Pastor, então quer dizer que se o meu patrão, se o meu senhor for uma pessoa perversa, maligna, que me trata de maneira desumana, ainda assim eu devo me submeter a ele? Eu digo duas coisas. Sim. Enquanto ele estiver com autoridade sobre você, você deve se submeter, sim. Agora, a gente não pode se esquecer que hoje a gente vive num contexto diferente, onde direitos trabalhistas, os direitos dos empregados, das classes, são garantidos por lei. Nós estamos falando aqui, o princípio, é interessante destacar aqui, o princípio da sujeição se mantém. Você deve se submeter, se sujeitar ao seu senhor, ao seu patrão. Agora, se ele cometer algum tipo de injustiça, você deve buscar os seus direitos, respeitando, não o destratando, mas buscando aquilo que a lei lhe ampara como empregado. É importante a gente destacar isso. Porque o que é que acontece? A pessoa já raciocina assim: se for injusto comigo, eu vou me insurgir, me rebelar contra ele. Ou então o raciocínio pode ser no sentido contrário. Não, a Bíblia está me mandando a ficar calado, quietinho, não dizer nada, não reivindicar e daí por diante. O princípio não é esse. Se o seu patrão precisa se sujeitar à lei, ele precisa cumprir a lei. Se ele não está cumprindo o que a lei determina na relação trabalhista, e a lei dá mecanismo para que você possa primeiro conversar, entrar num acordo, conversar, não havendo um acordo, aí você ir buscar direitos, isso é mais do que correto, é mais do que plausível. Então é importante que a gente não confunda as coisas. O fato de você ter direitos e de não se sujeitar a uma injustiça, não significa que você vai se rebelar contra a autoridade do seu senhor. Não significa também que você vai ficar calado e não vai buscar esses direitos que a lei te ampara hoje. É importante a gente fazer essa distinção entre o princípio da sujeição e direitos constituídos ou garantidos, melhor dizendo, por lei. Uma coisa é a sujeição, a outra coisa é a busca de direitos garantidos por lei. Você pode se sujeitar à autoridade do seu senhor, havendo uma injustiça, ir conversar com ele, tratá-lo com respeito, reconhecendo a autoridade sobre você, permanecendo a injustiça, isso não o impede de ir buscar aquilo que as leis modernas já garantem a você como trabalhador. Meus irmãos, nesse contexto aqui, esses irmãos escravos iam recorrer a quem? Muito dificilmente. As condições sociais eram outras, o contexto era outro.
Então, permanece o princípio da sujeição à autoridade, mas ao mesmo tempo o direito que o empregado tem de recorrer ao seu patrão para que haja uma equidade no tratamento, para que haja uma forma justa no tratamento. Eu gostaria de ler 2 textos. Tiago, capítulo 5, do verso 1 ao verso 6. Atendei agora, ricos, chorai, lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes, tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Efésios capítulo 6, versículos 5 a 9, o apóstolo Paulo nos traz uma orientação sobre como os senhores devem tratar os seus servos. Efésios capítulo 6, do verso 5 ao 9. Quanto a vós outros servos, obedecei ao vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, olha a recomendação bíblica, a orientação. De igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então, nessas passagens que nós lemos, aqueles que agem com injustiça com os seus servos, eles certamente haverão de responder perante o Senhor. Os patrões, os senhores crentes, devem tratar os seus funcionários com dignidade. E os funcionários crentes devem dar o melhor de si, como para o Senhor e não para homens. Me permitam antecipar um argumento que eu ia trazer mais à frente, mas eu gostaria já de trazer aqui. O servo de Deus deve figurar entre os melhores funcionários de uma empresa. Esse deve ser o procedimento. Essa deve ser a conduta do servo do Senhor. Ele deve ser o melhor. Ele deve dar o melhor. Ah, pastor, eu não sou reconhecido. Eu sei que isso é ruim. Suponho que isso seja ruim. Mas a recomendação bíblica é que nós devemos nos sujeitar à autoridade que foi constituída sobre nós, o Senhor. Devemos fazer isso como para o Senhor. Hoje, como eu já falei, nós vivemos numa condição social diferente, onde há direitos garantidos por lei. Se você se sente injustiçado, maltratado, converse com o seu senhor, com o seu patrão. Não havendo maneiras de conciliação, procure outras maneiras de resolver, mas entenda que o princípio da autoridade e da sujeição prevalece. E Deus há de cobrar, como diz o apóstolo Paulo, tanto de um quanto de outro. Deus vai cobrar do servo que não fez bem o seu trabalho, como para o Senhor, e vai cobrar do Senhor que não tratou de maneira digna os seus servos. Continuando, versículos 19 e 20 nos dizem assim: porque isto é grato, que alguém suporte. Olha só como Pedro fala isso aqui, isso parece duro demais. Pedro diz: porque isso é grato, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus.
Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados, por isso o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Sofrendo injustamente. Pedro repete essa expressão, causado por pessoas injustas, perversas, algumas vezes na carta. No capítulo 3, versículos 14 e 15, aí mesmo sem virar a página, ele diz assim, capítulo 3 da primeira carta, versículos 14 e 17. Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. No capítulo 4, do verso 13 ao verso 16, Pedro coloca novamente esse tema do sofrimento injusto. Capítulo 4, 13 a 16. Eu vou ler do verso 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem intromete em negócios de outrem, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Antes glorifique a Deus com esse nome. Então Pedro, ao longo de toda a carta, ele está abrindo essa possibilidade do sofrimento do cristão. E eles devem sofrer como servos de Deus. Nós temos ouvido falar muito no meio evangélico sobre o crente triunfando. Existe uma ênfase na glória, nas glórias do aqui e agora. É o que alguns chamam de teologia da glória. Mas há, meus irmãos, uma ênfase na Escritura no sofrimento dos servos de Deus. E por uma série de razões. Vejam que esses cristãos aqui, caso não fossem tementes a Deus, eles sem dúvida poderiam escapar de muitas situações de sofrimento. Quando seus patrões, por exemplo, pedem para mentir, para cometer algum tipo de injustiça, para sonegar algum tipo de informação para as autoridades. Se entrar na jogada, você se livra de muita. Mas peitar essas coisas como servo de Deus, para não contrariar o seu Senhor, que é Deus, isso traz sofrimento. É preciso que a gente compreenda que a história vai caminhando para uma condição em que vai ser cada vez mais difícil nós, como servos de Deus, nos encaixarmos nesse mundo. Porque a cada dia o sistema vai pressionando, a porta vai se fechando, pressionando-nos a fazer coisas que vão contra a nossa consciência, como Pedro diz aí, que aqueles irmãos sofriam por causa da consciência. Para com Deus, vai ficar cada vez mais difícil para os servos de Deus. Aqui eu resgato um princípio que nós encontramos no livro de Apocalipse, quando o apóstolo João diz que aqueles que não receberam a marca da besta na fronte ou na mão direita, não compra nem vende, ou seja, é impedido de participar da vida comum, da vida em sociedade. E nós vimos na exposição de Apocalipse que a marca da besta tem a ver com conceitos, ensinamentos, filosofias desse mundo que são contrárias a Deus. E a marca da besta na mão diz respeito a ações, comprar, vender, negociar, viver a vida comum nesse mundo, em sociedade. As pessoas
que não entram no sistema contrário a Deus vão ter cada vez mais dificuldade de penetração nesse sistema e de viver. O que Pedro está dizendo é: vocês podem e certamente irão sofrer injustamente, mas encarem isso, suportem isso com paciência. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Muitas vezes Deus nos permite, meus queridos irmãos, que a gente enfrente determinadas situações. Vamos pensar aqui no contexto de trabalho. Um colega de trabalho difícil, um patrão difícil, para moldar o nosso caráter. Eu li uma frase, eu não vou citar de cabeça aqui ela literalmente, num livro chamado Instrumento nas Mãos do Redentor, de um autor chamado Paul Tripp. E ele diz o seguinte, que os relacionamentos dos quais nós queremos fugir, porque eles causam muita dor a nós e sofrimento, Deus usa tais relacionamentos para polir e moldar o nosso caráter. É às vezes num relacionamento difícil com um patrão, a sermos pacientes. É às vezes numa relação difícil com um colega de trabalho que fica sempre tentando lhe puxar o tapete, lhe passar para trás, lhe causa muito mal, é que Deus lhe ajuda a desenvolver a paciência. É num relacionamento às vezes abusivo, difícil, um relacionamento com um vizinho, com o cônjuge, que Deus vai moldando, tratando o nosso caráter. É por isso que Pedro, ele fala aqui no verso 19, aliás, deixa eu ver se é o verso 19. Verso 19, porque isto é grato, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente. Nós vamos ver a partir do versículo 21, porque Pedro diz isso. Sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. E aí Pedro diz, no verso 20, que glória há se vocês fizerem o mal e forem castigados por isso? Que glória há nisso? Se vocês fizerem aquilo que é errado, e o patrão de vocês tratarem vocês da forma que vocês impor uma sanção dura contra vocês. Literalmente o texto diz aqui, que glória há se vocês fizerem errado e o patrão esbofetear, tratar com severidade. Agora aí Pedro diz na sequência, se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Agora vem o que eu entendo que é o X da questão, da passagem. Nós só conseguimos agir dessa forma, meus irmãos, se nós olharmos para Cristo. E é isso que Pedro vai fazer a partir do versículo 21. Talvez você esteja aí, pastor, é porque o senhor não conhece o meu patrão. É porque o senhor não conhece o meu colega de trabalho. É por isso que o senhor está dizendo. Eu sei que você pode estar enfrentando situações severas, difíceis, de abusos, de perseguição. Peça a Deus paciência, sabedoria, para continuar fazendo o seu trabalho como para o Senhor e não para homens. E Deus certamente haverá de recompensar os seus servos que agem dessa forma. Talvez você não receba o reconhecimento dos homens, ou talvez receba. Não são poucos os exemplos de pessoas que às vezes são maltratadas por outras e têm uma postura digna, e aquela pessoa maltratadora que maltratou, depois acaba caindo em si dizendo, olha, essa pessoa é diferente, porque eu fiz isso, isso e isso, e ela sempre teve um procedimento exemplar. Peça a Deus paciência. Deus pode estar tratando a sua paciência, o seu coração. Deus pode estar moldando o seu caráter nesta relação trabalhista
nesta relação profissional, nesta relação de amizade, nesta relação de vizinhança, nesta relação conjugal, nesta relação paternal, filial, eclesiástica, qualquer que seja a relação difícil. Aí Pedro diz no verso 21, é como se ele dissesse: eu sei que humanamente é impossível, por isso eu quero dizer o seguinte: porquanto, ele diz no verso 21, para isto mesmo fostes chamados. Os cristãos foram chamados, não apenas para crerem em Cristo, porque é o que Pedro vai falar a partir, na sequência, no verso 21. Eles foram chamados, nós fomos chamados não só para crer, mas para seguir as pisadas de Jesus, as pegadas de Jesus. Foi assim que ele agiu. Diante de situações que nós olhamos hoje de fora e dizemos: é impossível isso, eu não consigo, a minha natureza não me permite isso, o meu temperamento não permite isso. De fato, se a gente depender do nosso jeitão de ser, da nossa personalidade, é impossível fazer isso que a Bíblia está nos mandando fazer. É por isso que Pedro diz: porquanto para isto fostes chamados. Olha o que o apóstolo Paulo nos diz na carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículos de 8 a 11. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. A comunhão dos seus sofrimentos, é o que Paulo diz: conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo está dizendo que nós temos um chamado, meus queridos, e um deles é para nos conformarmos aos sofrimentos de Cristo. Em Filipenses capítulo 1, versículo 29, Paulo diz assim: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. E em 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 3, o mesmo apóstolo Paulo diz: a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. É através do sofrimento injusto que o cristão realmente aprende a confiar no Senhor, a correr para Deus, a buscar auxílio, socorro no Senhor. O sofrimento é uma realidade inegável do povo de Deus nesse mundo. E por uma razão muito clara, do ponto de vista dos valores morais, visão de mundo, compreensão das coisas, a nossa visão é uma contracultura. E é por isso, é daí onde surgem as tensões, os conflitos, que às vezes trazem sofrimento aos servos de Deus. E aí Pedro continua no verso 21. Agora observe, olha o exemplo que Pedro usa. Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. É importante destacar isso aqui, porque algumas pessoas raciocinam da seguinte forma: pastor, a Bíblia diz que eu devo me submeter ao sofrimento apenas quando eu estiver pregando o Evangelho e alguém me der um bofetão na face, eu devo virar a outra face apenas nessa situação. De fato, quando o texto diz ali em Mateus que se alguém ferir o teu rosto, um lado da face, dá a outra, ali está falando num contexto de pregação. Ou seja, se na pregação do Evangelho
O sentido do texto é esse, apesar dele ser usado de outra forma, para justificar que eu sempre devo relevar as coisas, se alguém me ferir, eu devo... O texto não está ensinando isso, esse de Mateus. O que Jesus está dizendo o contexto ali é de pregação do Evangelho, envio dos discípulos para a pregação do Evangelho. Se vocês forem esbofeteados, se baterem numa face de vocês, deem a outra, por causa da pregação do Evangelho. Agora, olha o que Pedro está dizendo aqui, que esse princípio se aplica não só num contexto de pregação do Evangelho, se aplica também nas nossas relações cotidianas, e é exatamente o exemplo de Cristo que ele usa para dizer o seguinte, que Cristo também sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Aqueles irmãos podiam dizer o seguinte para Pedro: você fala isso? Pedro certamente ia responder: nunca fui escravo. Mas eu quero citar o exemplo de alguém que serve como paradigma para vocês muito mais do que eu, caso eu tivesse sido escravo. E o exemplo que eu gostaria de dar para vocês, de como vocês devem lidar com os patrões de vocês, mesmo aqueles que são severos, é Cristo Jesus, que sofreu em vosso lugar e deixou um exemplo para seguirmos os seus passos. Existe um autor que diz que quando Pedro fala aqui do sofrimento de Cristo, ele não está falando do sofrimento expiatório, porque este exemplo nós não podemos seguir. Nós não podemos seguir o exemplo de Cristo sofrendo para expiar o pecado de alguém. Pedro não está falando aqui, portanto, do sofrimento expiatório de Cristo, mas ele está falando do sofrimento geral que Cristo teve aqui como homem nesse mundo, porque do sofrimento expiatório, quanto ao sofrimento expiatório, ninguém pode segui-lo. Então, ele não pode ser exemplo nesse sentido, como se alguém hoje pudesse morrer na cruz para expiar o pecado de alguém. Não é este sofrimento vicário, expiatório a que Pedro está se referindo. Pedro está se referindo aos sofrimentos que Cristo teve aqui nesse mundo, de ter sido ultrajado. É claro que esse sofrimento apontava para o maior, o sofrimento vicário, o sofrimento expiatório na cruz. Mas ele sofreu como homem aqui nesse mundo, ele foi humilhado, ele foi rejeitado, ele foi desprezado, ele foi vilipendiado pelas autoridades romanas que colocaram um epígrafe na cruz de maneira jocosa: eis o rei dos judeus, este é o rei dos judeus. O profeta Isaías descreve o sofrimento de Cristo de uma maneira, e nós vamos ver daqui a pouco no verso 22, que Pedro faz uma citação de Isaías. Meus irmãos, o apóstolo João nos diz na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 6, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Como foi que Cristo agiu diante das autoridades, dos superiores a ele? Jesus não se rebelou contra eles, apesar de ser Senhor sobre eles, em última análise. Mas ele se sujeitou, quando ele foi interrogado pelas autoridades, Jesus se sujeitou a eles, se sujeitou ao Pai, mesmo que a missão que o Pai lhe confiou fosse de morrer uma morte amarga e dura. O verso 22 nos diz assim: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Olha o que Pedro diz: se Cristo, que não cometeu dolo algum, culpa alguma ele teve, ele agiu dessa forma, quanto mais vocês. O justo se submeteu às autoridades, aos senhores. Jesus foi julgado diante dos judeus, fariseus, Caifás, Pôncio Pilatos, acusado de coisas que ele nunca havia cometido. Mas o profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 7, diz que ele não abriu a sua
boca. E é isso que Pedro cita aqui no verso 2, dizendo assim: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Ele não pecou, ele não revidou. O verso 23 nos diz: pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. O que Pedro está dizendo: siga o exemplo de Cristo e não devolvam na mesma moeda a crueldade que eventualmente venham fazer contra vocês, praticar contra vocês. Você pode estar dizendo: pastor, isso é difícil, e eu sei que é difícil. Os desafios, hoje quando eu estava preparando, terminando a preparação, eu orei e disse: Deus, que lições difíceis de serem aplicadas. Como é difícil se sujeitar a senhores perversos. Como é difícil não reagir com ultraje, com violência verbal, quando você é maltratado verbalmente, quando você é acusado injustamente. Como é difícil não reagir na mesma moeda. E Pedro está dizendo para aqueles irmãos: eu sei que é difícil do ponto de vista humano, mas olhe para o Senhor, que não reagiu com ultraje quando foi ultrajado, não fez ameaças quando foi maltratado, mas ele diz: entregava-se àquele que julga retamente. Coloque nas mãos de Deus. Eu repito, hoje as leis trabalhistas te dão cobertura. Mas durante esse tempo que você está aí no seu trabalho, tendo que enfrentar muitas coisas, às vezes até mesmo por conta da necessidade, encare esse momento como sendo um trabalhar de Deus no seu coração. E ao mesmo tempo peça a Deus que lhe abra uma nova porta de emprego. E se aquele que está sobre você, o seu patrão, lhe trata com injustiça, não lhe dá aquilo que lhe é de direito, você tem o direito por lei de recorrer atrás, mas acima de tudo entregue nas mãos daquele que julga retamente. Essa é a melhor atitude que nós devemos ter como servos de Deus. Aprender a confiar ao Senhor as nossas demandas e as nossas necessidades. E aí Pedro, no verso 24, ele diz: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Agora sim Pedro começa a falar do sofrimento expiatório de Cristo. O sofrimento que ele fala nos versos 21 e 22 eram os sofrimentos de Cristo como homem aqui nesse mundo, enfrentando injustiça, a calúnia, a difamação, agressão física. A partir do versículo 24, Pedro começa agora a falar do sofrimento específico de Cristo. Cristo passou por todos os sofrimentos físicos, psicológicos, que um ser humano já passou. Mais intensificados ainda. Porque ele estava carregando sobre si, sobre ele mesmo, em seu corpo, os nossos pecados. Para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Meus irmãos, o que Pedro está dizendo aqui, quando ele diz: para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça, pelas suas chagas fostes sarados. A cruz de Cristo nos ajuda a lidar com as situações de injustiça que enfrentamos nesse mundo. A cruz nos fornece o poder para lidar com a nossa tendência ao revide, a dar o troco. A cruz nos ajuda a entender que quando tratados injustamente,
as paixões da nossa carne, o ressentimento, a vingança, a retaliação pode vir à tona, mas tudo isso pode ser tratado por Cristo, porque na cruz Ele nos ensinou a lidar com esse tipo de sentimento que muitas vezes quer nos dominar. É por isso que Ele diz no final aí do verso 24, a parte B, por suas chagas fostes sarados. Eu vou ler aqui o que eu escrevi. A palavra feridas significa vergões, listras que são feitas ou que eram feitas por um chicote, onde os cordões prendiam pequenos pedaços de ossos, e que quando a pessoa era chicoteada, a sua pele era rasgada e deixava a pele exposta, sangrenta, deixando as veias expostas. Quando nos sentimos maltratados, a cura pode vir do fato de que o nosso Senhor passou por todas essas coisas. E na cruz, nós podemos encontrar uma forma de reagir de maneira não pecaminosa, mas com paciência, com sabedoria, com entendimento que vem do Senhor. Concluindo, meus queridos irmãos, o apóstolo Pedro nos diz: porque estáveis desgarrados como ovelhas. Ou seja, aqueles irmãos estavam perdidos, mas agora eles estão unidos a Cristo, eles estão no aprisco de Cristo. Em última análise, eles não são escravos desses homens, daqueles senhores, mas são escravos, servos de Cristo. Um Senhor que nos trata não como um carrasco, mas olha como Pedro conclui o verso 25. Agora, pois, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. O que Pedro está dizendo aqui é que aqueles irmãos, mesmo sendo tratados de maneira injusta por aqueles senhores, eles não eram tratados daquela forma pelo supremo pastor, o bispo. O bispo aqui não é a categoria diferente do pastor. O bispo aponta para um aspecto do trabalho pastoral. O bispo tem a ver com a supervisão, com a observação, para ver se as ovelhas estão bem, se estão precisando de alimento, se estão precisando de água, se está precisando de um trato ali em uma determinada área. Então, o que Pedro está dizendo é que nós temos um pastor. E a palavra pastor aparece aí com P maiúsculo. Jesus é o supremo pastor que cuida das suas ovelhas que antes estavam desgarradas. E mais do que pastor, ele é bispo. Ele supervisiona. Ele está atento a tudo o que está acontecendo. Deus, os crentes têm um Deus que se importa com eles e percebe quando estão sendo tratados de maneira injusta, porque Ele é pastor, mas Ele é supervisor, Ele é bispo das nossas almas. Eu quero concluir, meus queridos, esse estudo nesta noite, fazendo algumas observações muito rápidas. É possível que você esteja, como servo de Deus ou não, sofrendo nas mãos de patrões severos, injustos. Como reagir diante disso? Se rebelando contra ele? Não. Provocando confusão no seu ambiente de trabalho? Não. A primeira atitude que nós precisamos entender aqui nesse texto é que você deve, conforme o apóstolo Pedro nos coloca aqui, ser submisso. Se sujeite à autoridade do seu patrão. Esse é o primeiro ponto. Segundo, isso não significa dizer que você não possa conversar com ele
buscando reparações, apontando aquilo que está incomodando você, que você entende que eventualmente é contrário à lei. Converse com ele. Continue fazendo o seu trabalho como para o Senhor. É possível que o simples fato de você continuar fazendo o que você faz da melhor forma possível, trabalhando com afinco, com dedicação, isso por si só já faça com que o seu patrão mude a visão a seu respeito. Por fim, lembre-se que quando você não tiver nenhum exemplo para olhar e dizer, olha, é difícil, eu não vou conseguir, eu não posso me sujeitar, eu não vou me sujeitar, eu não nasci para sofrer. Olhe para Cristo, que foi ultrajado, não revidou com ameaças, mas entregava tudo a Deus que julga retamente. Ore ao Senhor, coloque essa sua demanda diante de Deus, talvez uma demanda judicial. Não foi possível resolver de maneira suasória e foi necessário ir para a justiça. Peça a Deus que julgue a sua causa, que possa conduzir as coisas da maneira correta, onde haja justiça de fato. Mas que, acima de tudo, você possa ter um procedimento como servo de Deus, como temente a Deus, e não como um ímpio, olhando para Cristo, o nosso modelo, o nosso referencial, o nosso Senhor, pastor e bispo. Amém. Vamos orar. Deus, que passagem difícil, Senhor, para a nossa compreensão, mais difícil ainda para praticar o que nós acabamos de estudar. Ó Deus, o sentimento de rebeldia contra a autoridade está latente no nosso coração. E a Tua palavra nessa noite nos ensina que nós devemos ser submissos aos nossos senhores. Na relação trabalhista, nós devemos ser submissos aos nossos senhores. Quando eles forem injustos, nós devemos continuar sendo submissos, mas entendendo, ó Deus, que hoje a lei já garante direitos e que o servo do Senhor tem todo o direito e o dever de buscar aquilo que de fato lhe compete. Mas dá sabedoria aos seus servos que porventura estejam vivendo uma situação difícil nesse aspecto. Dá-lhe sabedoria, ó Deus, para que pelo testemunho eles possam desmontar a atitude dos seus patrões severos. Ó Deus, eu te peço pelos patrões crentes, que eles dando-lhes, ó Deus, aquilo que lhes é de direito, tratando com respeito, com honra. Ó Deus, que o Senhor abençoe os teus servos. Eu quero te pedir nesse momento, de modo especial, ó Deus, por aqueles que estão enfrentando um momento difícil dessa pandemia, muitos que estão impossibilitados, patrões, de manterem os seus negócios, tem misericórdia deles, das famílias que são empregadas por eles. Nós temos orado aqui para que o Senhor freie essa pandemia, esse vírus, que o Senhor olhe para nós com um olhar de misericórdia, mas te pedimos também por esses, ó Deus, que têm empregado famílias e que têm passado por dificuldade. Ó Deus, que acima de tudo nós olhemos para Cristo, que é o nosso referencial, o nosso modelo. É no nome dele que oramos. Amém. Meus queridos, nós concluímos esse estudo nessa noite. Queremos agradecer a todos que permaneceram conosco aqui. Quero convidá-los a continuar nos acompanhando nas nossas transmissões, aqui na página do Facebook da igreja mesmo. Nós fazemos transmissões nas terças-feiras, o culto de oração. Você pode inclusive colocar nos comentários o seu pedido de oração e a gente menciona aqui e ora no momento do culto. Terça-feira, 19h30, 7h30 da noite. Quarta-feira,
esse culto de estudo bíblico que vocês estão participando aqui. Na próxima semana, nós vamos ver como Pedro nos orienta a nos portarmos em casa. E no domingo de manhã, nós temos o estudo às 9h30 da manhã, estamos estudando o livro de Provérbios. E no domingo à noite, 7h30, um momento de adoração ao Senhor. Quero convidá-lo a participar conosco desses momentos. Deus abençoe você, sua família, te dê um restante de noite em paz e um sono restaurador na presença do Senhor. Amém.